Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a todos. Essa é a aula de abertura do curso Ciência e Religião através da História, né? Um curso de extensão oferecido pela UFMG. Acredito que todos vocês tenham chegado pelo formulário de inscrição, então já conhecem mais ou menos a ideia do curso. E nessa aula eu gostaria de me apresentar, primeiramente, né? E falar um pouco sobre o que é esse curso, como vai ser mais ou menos a dinâmica do curso, né? Como fazer para conseguir o certificado e também colocar já algumas reflexões, alguns pontos básicos para ajudar a gente nas aulas subsequentes, né? Essa aula é a única aula ao vivo do curso e ela vai ficar gravada também para acesso a qualquer momento. E todas as demais aulas serão gravadas e vão ficar disponíveis assim que essa acabar, né? Então eu vou falar mais especificamente disso ao longo dessa aula. Mas primeiro, então, eu queria me apresentar, né? Meu nome é Henrique Caldeira, eu sou doutorando em História na UFMG, fiz minha graduação e o mestrado na UFMG também, e pesquiso na linha de História da Ciência, e mais especificamente nas relações entre ciência e religião, né? A linha na UFMG é Ciência e Cultura na História, a linha de História da Ciência, mas dentro dela existe, cada aluno tem a sua própria especialidade, seu próprio subcampo, né? E o meu campo é esse, né? Relações entre ciência e religião. E nesse curso eu queria trazer exatamente assim, algumas coisas básicas dessa linha de estudos de ciência e religião para o maior número possível de pessoas, né? Nós tivemos uma quantidade de inscritos muito grande, muito significativa, né? Fiquei muito satisfeito com o interesse de vocês. É surpreendente, inclusive, o número. E é bom saber disso porque essa linha de ciência e religião através da história, estudos de ciência e religião, ainda é muito pouco explorada no Brasil, né? Então a demanda do curso mostra que existe uma demanda de estudos nessa área, um interesse genuíno, né, de estudos nessa área, em língua portuguesa, né, porque tem gente não só do Brasil aqui no curso, tem gente de Angola, Moçambique, Portugal. Então eu acho que o resultado do curso, antes mesmo de começar, já foi bastante positivo. Esse curso também tem o apoio do Cientia, que é o grupo de teoria e história da ciência da UFMG. Então, quem quiser, inclusive, quem estiver aí buscando uma graduação em História e for de BH, procure aí o Cientia, né? E a UFMG, que é uma das universidades de referência nessa linha de História da Ciência, é uma das poucas, inclusive, que tem História da Ciência como uma disciplina obrigatória do curso, né? Algumas universidades têm como disciplina optativa, mas a UFMG, mais algumas poucas no Brasil, têm essa disciplina como obrigatória, né? Universidades federais. Bom, mas então o que é esse curso, né? Esse curso, originalmente, foi uma disciplina que eu ministrei para graduação em História, né? Na verdade, ele é parte dessa disciplina. Essa disciplina teve um momento síncrono, né, de aulas ao vivo e um momento de aulas gravadas. Então, esse curso é o conjunto das aulas gravadas que tem uma coerência interna, né? Foi realmente duas partes diferentes, essa parte ao vivo e essa parte gravada, né? Então, vocês não vão não vai ficar faltando a outra parte para vocês, não. O curso ele tem uma coerência interna. E depois que esse curso foi oferecido, a gente decidiu adaptar, né, como as aulas já estavam gravadas, a gente decidiu adaptar esse curso como um curso de extensão. E um curso de extensão, né, para quem não está muito dentro do meio universitário, sobretudo do público, né, extensão significa aquelas atividades que a universidade faz para se conectar mais com a comunidade externa também. E a comunidade interna em outras áreas, né? Então, uma pessoa de química da UFMG, por exemplo, e uma pessoa que não é da UFMG, ou os técnicos, etc. Então, essa extensão mesmo, né? Ir mais longe com o conhecimento acadêmico, né? Junto com a extensão tem a pesquisa, né? A produção do conhecimento em forma de artigos, livros, etc. E o ensino, né? As aulas propriamente ditas, principalmente. Mas essa extensão é um pilar, né? Da Universidade Pública Brasileira. Então, a gente decidiu adaptar esse curso como um curso de extensão nesse curso, então, a gente vai abordar esse tema de ciência e religião através da história a partir de alguns eixos que eu achei que seriam interessantes de abordar na disciplina, né? Então, para começar, esse curso é realmente um recorte, né, desse campo gigantesco de estudo de ciência e religião. A gente poderia abordar infinitos casos, infinitos contextos, infinitos tempos históricos, né? Mas como nós somos limitados, né, e as nossas propostas mais limitadas ainda, eu fiz uma seleção, escolhas, né, e cheguei a esses eixos temáticos que eu acredito que são alguns dos eixos temáticos mais debatidos na esfera pública mesmo. Quando se fala em ciência e religião, muito frequentemente se pensa em Galileu, em Giordano Bruno, né, em pessoas indo para a fogueira, por exemplo, no iluminismo, ou em Darwin, a questão da evolução, o ensino de evolução, né?
Então eu quis pegar justamente esses temas que geralmente geram bastante polêmica para além das universidades, e tem um interesse, portanto, para além dos muros da universidade, e muito interesse dentro dos muros da universidade também, e fazer essa conexão, né, do conhecimento acadêmico que se produz sobre esses temas para um público que está já interessado nesses temas, né? Então, essa disciplina, então, foi oferecida como optativa, agora como curso de extensão, para abordar esses tópicos, né? Eu vou falar quais são os tópicos exatamente daqui a pouco, quando a gente falar da dinâmica do curso e da questão dos certificados. E o objetivo, né, principal desse curso é complexificar, né, sofisticar as visões que circulam sobre ciência e religião, sobre as relações entre ciência e religião historicamente, né? Muitas vezes essas relações aparecem de forma muito simplificada, como uma questão de conflito, né, ciência versus religião, ou como uma questão de harmonia, não, a verdadeira ciência leva em conta a religião, ou a verdadeira religião leva em conta a ciência, né? Mas as relações entre essas duas coisas são extremamente complexas, como a gente vai ver ao longo do curso, às vezes positivas, às vezes negativas, às vezes é difícil até falar em ciência e religião, porque esses conceitos nem sempre existiram. Então a ideia é justamente de sofisticar, né, colocar novas reflexões, novas pulgas atrás da orelha quando se fala em ciência e religião, para estimular, né, a pesquisa daí para frente, né? Então não entendam esse curso como o curso definitivo de ciência e religião na história. Pelo contrário, é um curso introdutório, justamente para suscitar mais ainda o interesse de vocês e vocês buscarem posteriormente, até o fim da vida e além, mais informações sobre esse tema, né? Bom, então como é que vai ser a dinâmica do curso, né? Para falar sobre isso, eu vou colocar aqui na tela o e-mail, que eu acredito que a maioria de vocês recebeu, e quem não recebeu tem acesso a esse texto aqui na descrição desse vídeo, tá? Então depois, se vocês quiserem clicar na descrição do vídeo, vocês podem ter acesso mais ou menos a esse texto aqui. Então, beleza, né? Então eu coloquei aqui no e-mail, né, prezado participante, agradecendo sua inscrição, informamos que a aula de abertura está sendo, né, transmitida ao vivo no dia 6/10, às 20 horas, horário de Brasília, através do YouTube, né? É isso que está acontecendo e tem o link aqui. O link de acesso será este. Mais para frente, caso queiram voltar na gravação dessa aula, é só clicar nesse link que ele também vai direcionar vocês para essa aula de abertura. E aí aqui, né, após a transmissão dessa aula que nós estamos fazendo agora, as demais aulas serão disponibilizadas simultaneamente, né? Então todas as outras aulas vão ser imediatamente, assim que acabar essa aula, todas as outras vão ser publicadas, vão estar públicas no YouTube, e vocês vão poder acessar essas aulas por esse link aqui, né? Então, só clicar nesse link, vocês vão ter acesso à playlist com todas as aulas do curso. E para cada aula haverá um texto complementar, um artigo ou um capítulo de livro disponível nesse link. Então, essa é uma pasta no Google Drive que vocês podem clicar aqui e acessar, e vai levar vocês, eu vou abrir aqui, essa pasta no Drive, vai levar vocês aqui para essa pasta, onde tem um texto correspondente a cada aula, com o número da aula aqui no título mesmo. Então, aula 1, o texto é um texto do Paulo Rossi, um historiador italiano tremendo, chama A Ciência e a Filosofia dos Modernos, é o capítulo 3. Aqui, a aula 2 é um texto do Corrêa, são clássicos, né, do campo. E alguns aqui, os textos finais, são artigos mais recentes, inclusive um artigo meu aqui, o da aula 6. Mas se vocês clicarem aqui, vocês vão poder ler diretamente no navegador de vocês, ou podem baixar também o arquivo, clicando aqui em cima, né, na setinha para ler em outro dispositivo, como queiram, né? Então, esses textos é um material complementar às aulas. Vocês não precisam necessariamente ler esses textos para acompanhar as aulas. Se vocês quiserem ler esses textos antes das aulas, pode facilitar bastante, vocês vão ter um contato prévio com o tema. Se quiserem ler depois para reforçar o que vocês entenderam da aula também, esclarecer alguns pontos também é bom. Se quiserem ler antes e depois, ótimo. Se quiserem ler assim pela manhã, né, como um devocional, esses textos, melhor ainda, vão sair excelentes. E se quiserem não ler nenhum texto ou não tem tempo, também não serão prejudicados. A leitura dos textos não é um requisito, né, para completar o curso ou para conseguir o certificado. É um material de apoio para aqueles que têm interesse. Bom, então, voltando aqui, né? Então, outras informações, como recomendações adicionais de leitura, estarão presentes nas descrições do vídeo no YouTube. Então, deixa eu abrir aqui a playlist, né? Cliquei no link lá da playlist, ela vai abrir aqui essa live, né? Porque é o primeiro vídeo da playlist, inclusive vai aparecer duplicado aqui, ocupando 2 lugares no espaço ao mesmo tempo. Deixa eu dar o pause aqui. Então, tem a aula de abertura, depois a aula 1 sobre Francis Bacon e a reforma científica, né? Um mix aqui de reforma protestante e revolução científica. A aula 2 sobre Giordano Bruno e a cosmologia, né, a visão de mundo de Giordano Bruno e a história pessoal dele também.
Aula 3 aqui sobre Galileu e a controvérsia copernicana, né? Então aquela história de geocentrismo e heliocentrismo e muito mais. Aula 4 sobre a filosofia newtoniana e a religião natural. Isso aqui não tem necessariamente a ver com Isaac Newton, vocês vão ver que na verdade é uma aula sobre ciência, religião e iluminismo. Filosofia newtoniana era um termo do período, como vocês vão ver. Aula 5 aqui, Charles Darwin, evolução e teologia natural, sobre evolução e as controvérsias com posições religiosas no século XIX, em inglês. Aula 6, ciência e fundamentalismo no século XX. Fundamentalismo aqui também é um conceito específico, não é o termo genérico. Vocês vão entender também o que significa fundamentalismo, a origem desse termo. E na aula 7, que na verdade é uma aula de encerramento, que não tem um eixo temático próprio, é uma recapitulação, né, de algumas questões teóricas e metodológicas que foram abordadas ao longo do curso e que vão ser retrabalhadas, né, reafirmadas, para vocês identificarem, extraírem esses princípios básicos que estão sendo apresentados no curso sobre como entender historicamente, de uma forma mais complexa, as relações entre ciência e religião através da história. E aí, vamos, por exemplo, clicar aqui na aula 1. Se a gente clicar aqui na aula 1, nós vamos ter aqui, na descrição do vídeo, só clicar aqui em mostrar mais, né? Na descrição do vídeo, vocês vão ver aqui as informações sobre a aula. Então, o texto complementar correspondente, é só clicar aqui, ele já leva direto para o texto dele, né? Então, se eu clicar aqui, ele vai abrir o texto da aula 1, não precisa nem ir para aquela pasta, necessariamente, pela descrição do vídeo vocês acessam isso. Aqui, livros recomendados, então para cada aula eu coloquei 2 livros recomendados e também uma bibliografia mais ampla, né? Esses livros recomendados são livros que vocês conseguem achar com facilidade. Esses livros da bibliografia, às vezes vocês conseguem encontrar em sebos, né, usados, ou alguns realmente são muito difíceis de encontrar, por isso que eles estão separados aqui. Mas alguns deles vocês podem encontrar sim, tá? E aqui também um índice, né, uns capítulos do vídeo. Então, quem quiser depois voltar a essas aulas para ver uma parte específica que não ficou talvez tão clara, só vir aqui, vocês conseguem clicar na parte da aula sobre aquele assunto e conseguem fazer isso com mais rapidez. Então, em todas as aulas vocês têm isso aqui. Aí, na aula 7, que é a última aula do curso, vocês vão ver... Eu não estou o curso inteiro de camisa cinza, não, tá? É a primeira e a última. Vocês vão ver aqui, se vocês clicarem aqui no mostrar mais na descrição do vídeo, vai ter aqui, ó, link para formulário de solicitação de certificado. Esse é o formulário que vocês têm que preencher. Quem tem interesse em receber o certificado tem que ter feito a inscrição prévia, né, no curso, pelo formulário de inscrição. E se vocês quiserem o certificado, vocês clicam aqui, link para o formulário de solicitação de certificado. Vai levar vocês para um formulário diferente daquele de inscrição. Deixa eu clicar aqui para ver igual vocês vão ver, né? Então tá aqui, né? Formulário de solicitação de certificado. E aqui, as instruções de novo, né? Essas instruções estão presentes no e-mail de orientação, estão presentes no último vídeo, né? Na aula 7, e estão presentes no formulário. Então leiam com atenção aí para não ter confusão. E aí tem as instruções, e aí como é que vocês vão preencher esse formulário, né? Essas instruções eu vou repetir, inclusive, na aula 7. Estão lá na aula 7, repetindo essa questão do formulário para não ter dúvida mesmo. Então, vocês vão aqui em e-mail, né? Preencher o e-mail de vocês igual o e-mail de inscrição, porque as duas planilhas, né, inscritos e solicitantes de formulário, vão ser comparadas para ver se a pessoa de fato estava inscrita ao solicitar o formulário, né? Então é importante colocar o mesmo e-mail que vocês colocaram na inscrição, para que a gente saiba que é a mesma pessoa, né? Então, e-mail aqui. Aqui, depois, o nome completo de vocês, conforme vocês vocês querem que ele esteja no formulário, no certificado. Então, preencham bem bonitinho, né? Não preenche tudo com letra minúscula, letra maiúscula, não. Preenche da forma que você gostaria de ver, né? Então, eu preencheria aqui, né? Henrique Rodrigues Caldeira. Não abrevie, né? Coloque o nome certinho, igual vocês querem que apareça no formulário. No certificado, perdão. Então, aqui, né? Nome, comentário. Aí aqui entram os comentários, né? Essa é a forma de atestar presença. Não tem lista de presença em nenhuma aula, nem nessa, nem nas futuras. Vocês não precisam estar em horário nenhum presentes nas aulas. Vocês só precisam assistir às aulas no momento que for oportuno para vocês. E depois, para preencher o certificado, fazer comentários aqui às aulas. Esses comentários têm que ter no mínimo 300 caracteres. Isso são mais ou menos entre 3 e 4 linhas de texto.
Não é muita coisa, é uma coisa, um comentário geral, do tipo, gostei disso, não gostei disso, achei isso interessante porque, achei essa parte da aula desafiadora por tal motivo, enfim, suas impressões gerais, quiserem adicionar alguma coisa que não foi falada na aula, né? Comentários. Isso aqui não é uma avaliação, vocês não vão julgar se estão certos ou se estão errados, simplesmente se participaram ou não, com as contribuições de vocês, seja lá quais forem, né? Então aqui, comentário aula 1, vão preencher comentário aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6. Se quiserem avaliar o curso, podem selecionar uma nota aqui de 1 a 5 e escrever comentários gerais também, se quiserem, né? Mas é imprescindível que vocês façam os comentários a todas as aulas, coloquem o nome completo de vocês e coloquem o e-mail de vocês, né? Detalhe, eu recomendo que vocês façam os comentários depois de assistirem às aulas. Criem um bloco de notas, um arquivo no Word, escrevam num grupo do WhatsApp, que é só você nele, né? Não sei se vocês têm isso, mas é uma ótima ferramenta, inclusive. Façam um grupo de WhatsApp com uma pessoa, excluam ela, né? Você tem um grupo que é só você, que serve como um bloco de notas ali, muito prático, né? Então façam alguma coisa desse tipo, ou comentem no vídeo do YouTube mesmo, e depois, na hora de preencher o formulário, peguem esses comentários e joguem aqui, né? Porque se vocês esperarem para assistir todas as aulas para depois vir fazer os comentários, às vezes vocês demoraram muito entre uma e outra, fica difícil até de lembrar o que você viu na aula 1, algum ponto específico da aula 1 para comentar, né? Então vai fazendo esses comentários aos poucos, num caderninho, sei lá, do jeito que você preferir, e depois só vir aqui e passar as respostas, né? A limpo, mais ou menos, para esse formulário e enviar. Assim que o formulário for enviado, vocês vão receber um e-mail de confirmação, né? Com as respostas que vocês enviaram. O centro de extensão da UFMG, que é o responsável pela emissão dos certificados, vai fazer a análise, né? Vai fazer o certificado, vai liberar o certificado, se estiver tudo certinho, e esses certificados vão ser enviados para vocês por e-mail, né? Pelo e-mail colocado aqui. Então não errem o e-mail aqui, não comam letra, porque senão não chega, né? Isso é o endereço postal mesmo, é uma máquina que vai fazer isso, e a máquina não vai raciocinar assim, se você deu um espaço ou não, se você escreveu .com, C-O-N, né? Ele não vai corrigir para COM, né? É uma máquina. Então, você que tem que fazer o processo intelectual todo. Bom, então isso é o certificado, né? Então, voltando aqui ao e-mail, o prazo máximo para preencher o formulário de solicitação de certificado é... Qualquer dúvida, por favor, entrar em contato diretamente através do e-mail cursociência-e-religião@gmail.com, né? Então, esse foi o e-mail que eu enviei para vocês. Essas são as orientações, portanto, a dinâmica do curso é essa. Acabando essa aula, repetindo, né? Todas as aulas estarão públicas e poderão ser acessadas a partir desse link da playlist, né? Os links estão na descrição desse vídeo também e no e-mail que vocês receberam, se tiverem recebido. Depois de assistirem às aulas, entrem lá no link dos formulários de solicitação de certificado, que está na última aula, aula 7. Cliquem lá, preencham bonitinho, enviem, né? E aguardem. Eu não posso dar um prazo, porque não depende de mim essa emissão de certificados. Pode ser um mês, pode ser 10 dias. Não tem como dar um prazo mesmo, então paciência. E aí vocês vão receber o certificado de vocês, ok? Deixa eu entrar aqui na parte de alguns temas, então, para a gente ter um pouco de conteúdo nessa aula também, né? Como eu disse, as aulas de 1 a 6 elas formam um todo, né? A 7 amarra essas de 1 a 6 e essa aula de abertura é realmente uma abertura, né, do curso. Então aqui, tudo que for falado aqui em termos de conteúdo vai estar presente de alguma forma em outras aulas também. Mas só para introduzir então essa questão sobre as relações históricas entre ciência e religião, eu queria chamar a atenção para um ponto básico que vai perpassar toda o curso, né? Não é uma disciplina mais, vai perpassar todo o curso. E quem não tem muito contato com a área de história pode levar um baque muito forte, então eu vou tentar assim, preparar o terreno, né? Então, o que eu queria falar nessa aula e preparar vocês para as aulas seguintes? É o seguinte, esse é um curso sobre ciência e religião através da história, né? E às vezes a gente pode ter uma tendência de pensar o seguinte, ciência é uma coisa que sempre existiu, religião é uma coisa que sempre existiu, e a gente vai ver essas coisas ao longo da história. Esses dois objetos, né? Coerentes, se atravessando a história. Mas o fato é que, além de ciência e religião terem uma história, ou seja, além da ciência como é hoje não ter sido a ciência do passado, né? A ciência muda,
isso eu acredito que é claro para a maioria de vocês, a ciência muda, as pessoas pensavam de formas diferentes sobre a natureza, explicavam os fenômenos naturais de forma diferente no passado. Várias teorias que existiam antes não existem mais. As teorias que existem hoje provavelmente não vão existir daqui a 1000 anos. Né? Então a ciência muda e as religiões também. Né? O cristianismo de hoje, ou os cristianismos vários de hoje, né? Não são os cristianismos vários de 1000 anos atrás, nem de 2000 anos atrás. Né? Então essas coisas mudam no tempo. Beleza, isso é mais tranquilo de entender. Agora, não só ciência e religião mudam ao longo da história, como a própria ideia de ciência, o próprio conceito de ciência e o próprio conceito de religião mudaram ao longo da história. Né? Então, quando a gente fala assim em um planeta, o planeta sempre esteve lá desde que ele existe, né? Vamos pôr aí muitos anos. Então você pode voltar 1000 anos e identificar onde estava Júpiter naquele período. Você volta 2000 anos, onde estava Júpiter? 3000 anos, onde estava Júpiter? Júpiter é uma coisa mais ou menos estável que permanece, você reconhece em qualquer momento. O conceito de ciência não está lá para ser descoberto no passado, em cada contexto histórico. O que a gente entende hoje por ciência, eu pergunto assim, o que é ciência, afinal, né? Vocês podem estar pensando assim, a gente poderia começar esse curso definindo primeiro o que é ciência, o que é religião, antes de a gente entrar nas relações entre as duas coisas. Não é lógico isso? Vamos primeiro definir o que é ciência, a ciência é tal coisa. Religião, conjunto de práticas e crenças, etc. Né? Então a gente poderia definir ciência e religião e aí voltar e vendo ciência e religião ao longo da história. A questão é que esses conceitos de ciência e religião nem sempre existiram, então nem sempre as pessoas pensaram nesses termos, nem sempre as pessoas dividiram o que elas faziam entre ciência e religião, por exemplo. Né? A própria ideia de cientista, o que é um cientista? Isso vocês vão ver na última aula do curso e na penúltima. O que é um cientista? Né? Hoje a gente acredita que os cientistas sempre existiram, talvez, mas a palavra cientista é uma palavra do século XIX, né? O que um cientista faz é uma função social, né, com um lugar na sociedade que nem sempre existiu também. Então Newton era um cientista? Você pode até, a partir do conceito do presente, tentar qualificá-lo como cientista, mas Newton nunca se viu como um cientista. Newton era um filósofo natural. Essa era a empreitada de Newton. Né? Ele era chamado de filósofo natural, ocupava uma posição de filósofo natural na universidade, né? Isso antes dele ser chefe da Casa da Moeda, por exemplo. Mas então ele era um filósofo natural. O que era um filósofo natural? Era uma pessoa que se dedicava a estudar como a natureza funciona. Isso é ciência? Bom, pode ser que a gente entenda isso como sinônimos, mas um filósofo natural podia considerar, por exemplo, o que hoje a gente chama de sobrenatural como parte das suas investigações. Então John Locke, por exemplo, um filósofo iluminista e médico, né, um filósofo natural, inclusive, acreditava que anjos, por exemplo, eram parte do campo de investigação da filosofia natural. Anjos é um campo de investigação hoje da ciência? Não. Né? Então, o que está dentro do conceito de ciência hoje fora, nem sempre foi assim. A gente vai ver isso com muito mais clareza. Na última aula, a aula que amarra isso, eu vou trazer até algumas metáforas para explicar isso, que é muito abstrato, mas para vocês pensarem nisso. Não tentem a todo momento identificar ao longo da aula até onde vai a ciência e onde começa a religião. Essas coisas, essa separação em caixinhas muito claras, distintas, que existe hoje, nem sempre existiu. Ficou claro? Uma última metáfora. Ferramentas. Né? O martelo nem sempre existiu. Alguém inventou um martelo, alguém inventou um arado, alguém inventou uma caneca. Né? Nem sempre existiu. Sei lá, tinha uma cumbuca e alguém colocou isso aqui, né? Porque, sei lá, facilita bastante e tal. Então, as ferramentas são coisas que os seres humanos inventaram ao longo do tempo por alguma questão de utilidade. Né? Os conceitos, ciência, religião, política, isso não são dados da natureza. Né? Isso são ferramentas, pensem nessas coisas como ferramentas cognitivas, ferramentas intelectuais. Ao longo da experiência humana no tempo, enquanto existiram pessoas andando por aí, as pessoas experimentavam coisas diferentes. Via um raio, caía chuva, ela ficava molhada, a roupa ficava mais pesada quando estava molhada, quando chovia e tinha sol, dava um arco-íris. As pessoas foram percebendo a realidade ao seu entorno. E elas foram dando nome a essas coisas e tentando categorizar, dar ordem a essa experiência. Faz sentido? E essa organização intelectual da realidade são os conceitos.
Os conceitos, portanto, são ferramentas intelectuais. A palavra ciência não é uma coisa. Ciência não é uma coisa. É uma invenção conceitual para descrever coisas da realidade, né? Então, depois de criar essa caixinha artificial chamada ciência, a gente coloca coisas dentro e deixa coisas de fora, né? Inventamos aqui a palavra ciência e colocamos dentro dela investigação empírica, hipóteses, testes, falseabilidade, né? Várias teorias de ciência para dizer o que é ciência e o que não é ciência, pôs na caixinha. Fora da caixinha, religião, Deus, política, isso não tem nada a ver com ciência, né? Mas isso é uma definição conceitual. Em outros períodos da história, a gente teve palavras diferentes. E a própria palavra ciência, em latim, que eu falei agora há pouco, né? Ciência, era uma caixinha com conteúdos diferentes. Coisas dentro e coisas fora. Tomás de Aquino, por exemplo, famoso santo católico e filósofo escolástico, né? Medieval, ele chamava de ciência a capacidade humana de resolver problemas específicos. Por exemplo, geometria, né? Você faz lá, você tem aquele exercício de geometria, descobrir a altura do triângulo, coisas desse tipo, né? Então, quanto mais você estuda geometria, mais essa ciência aumenta em você. A ciência é uma virtude pessoal de resolver problemas relacionados à realidade, né? Então, quanto mais você estuda geometria, quanto mais você faz exercício de geometria, mais ela aumenta em você. Isso era como Tomás de Aquino definia a palavra ciência, de onde vem a nossa ciência, certo? Isso é ciência hoje? Não. A visão de ciência hoje é as pessoas contribuindo com descobertas, por exemplo, com novos métodos, instrumentos de testagem, de coisas desse tipo, e criando uma espécie de edifício exterior, que a pessoa morre e esse edifício sobra, né? Eu vou contribuir para o futuro da ciência, vou contribuir para a ciência, etc. A ciência está fora e o indivíduo contribui para ela. Essa é outra visão de ciência. Não era a visão de ciência de Tomás de Aquino, né? Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, assim, o que é ciência, o que eu gostaria de que vocês respondessem ao final do curso é, historicamente, depende, né? Quando? Ciência para quem? Quando? Né? Isso sem falar que existem diversas definições de ciência hoje. O que eu estou batendo aqui na tecla é só essa questão. Pensem nesses conceitos de ciência e religião como ferramentas, como coisas úteis para falar sobre a realidade, mas não são coisas, né? Se a gente falar, por exemplo, assim, Pitágoras era um cientista, ou Pitágoras era um sacerdote, ou Pitágoras era um filósofo, ou Pitágoras era um matemático, né? Pitágoras era todas essas coisas, sem qualquer divisão, né? O filósofo, eu vou chamar de filósofo, que é a palavra mais geral, grego, né? Pitágoras oferecia sacrifícios para aprimorar sua prática, sua visão, sua pureza interior, por exemplo, que o auxiliava no seu desempenho intelectual e matemático e de investigação da natureza, via no projeto de investigação da natureza, né, uma forma de descobrir a ordem que subjaz à realidade e, com isso, transcender o plano da matéria, que era considerado inferior, né? Então, praticar matemática e se abster de carne, e se abster de sexo, e não matar nenhum animal, porque isso poderia ser alguém que está reencarnado naquele animal, tudo isso é uma coisa só para Pitágoras. É a filosofia de Pitágoras, né? Quando a gente tenta dividir Pitágoras em cientista, filósofo, sacerdote, crente, etc., a coisa não faz muito sentido. E aí, qual o critério que a gente vai usar? O critério do presente, para falar, até aqui do que Pitágoras falou é legal, daqui para cá é bobagem, né? A partir dos nossos critérios de hoje, isso pode ser você pode fazer isso. O problema é que isso não é um bom trabalho histórico. O trabalho histórico é compreender como eram as coisas no passado. Se você usa os conceitos do presente para entender o passado, a coisa não vai dar certo, né? Você não vai entender o passado, você vai destruir o passado, né? Esquartejar o passado. Não é isso que a gente quer nesse curso. Então, só essa questão mesmo. Fiquem bem atentos para não essencializar demais as coisas. Não falar assim, peraí, até aqui é ciência, aqui não. Não, ouça o que os próprios personagens, né, que eu estou tentando ressuscitar aqui ao longo do curso, ouça o que os próprios personagens dizem que é ciência, por exemplo. Ouçam o que os próprios personagens históricos dizem que é digno de ser estudado. O que é objeto legítimo de estudo, né?
qual que é a função do estudo, qual a função da interpretação da natureza, qual a função da ciência. Ouçam os próprios personagens. Evitem ao máximo, pelo menos inicialmente, para compreendê-los, evitem ao máximo projetar as suas próprias concepções sobre o passado. Depois disso, se quiser fazer algum julgamento e tal, beleza, mas isso é após o trabalho do historiador. Na minha visão, pelo menos as coisas funcionam assim, né? Então vocês vão ver que ao longo do curso, no século XVI, a ciência tem uma cara e a religião tem uma cara. No século XVII ela tem outra, no século XVIII ela tem outra, e daí por diante. Por que a coisa muda? Porque é tipo uma planta, assim, que por vontade própria? Não, porque as pessoas estão discutindo, debatendo, fazendo novas coisas, fazendo coisas que agora dão certo, proibindo politicamente, criminalmente algumas coisas, etc. Tudo isso, todas as esferas da vida afetam o que a gente vai pensar que é ciência e o que não é ciência, né? Então, só isso eu queria trazer nessa aula inicial. Entendam os conceitos utilizados como ferramentas, né, que mudam, que são diferentes de pessoa para pessoa, que não são a coisa em si, mas uma forma de pensar sobre as coisas, né? Entendam que essas coisas mudam e entenda que os critérios do presente no exercício histórico devem ser colocados de lado, pelo menos por um pouco, para que a gente não perca a dimensão de como eram as coisas no passado, né? Então, essa parte do que Giordano Bruno fala é pseudociência. Bom, pseudociência, se a gente considerar o conceito de ciência de hoje, que não existia no tempo de Giordano Bruno. Faz sentido julgá-lo por isso? Eu acredito que não, né? Então, é essa abordagem contextualista. De novo, a gente vai voltar em todas essas reflexões na aula 7, e ela estará dispersa ao longo de todas as outras 6. É mais ou menos a ideia geral do curso é essa, né? Abrir a nossa compreensão para outras compreensões de ciência, de religião e de relações entre essas coisas, e ter uma apreciação mais generosa pelo passado, né? Ouvir o passado sendo mais compreensivo mesmo, né? Bom, é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês. Como eu disse, encerrando aqui essa aula, todas as aulas ficaram públicas. Quem quiser virar a madrugada fazendo pode fazer. Quem quiser fazer uma aula por semana pode fazer. Quem quiser fazer em qualquer momento pode fazer. Todas as perguntas, eu acredito, sobre certificado, sobre a dinâmica do curso, acredito que foram respondidas nessa aula e nos textos que estão disponíveis. Se não perderam alguma coisa, se ainda estão com dúvida em alguma coisa, revejam esses textos, revejam essa aula, a parte específica dessa aula. Eu vou tentar até separar a parte dessa aula em capítulo, onde eu falo especificamente sobre certificado, para vocês esclarecerem as dúvidas. E, em último caso, enviem um e-mail lá para curso ciênciareligião@gmail.com. Ok? Então, muito obrigado novamente e nos vemos aí nas próximas aulas gravadas, né?